Tudo que nós precisamos é de Cristo Jesus. Ele realmente basta. É Senhor de todas as coisas. É o mediador perfeito entre Deus e os homens. É o sacrifício que nos justifica. É o profeta que fala ao nosso coração. Tudo que nós precisamos é de Cristo. Ele é para quem tudo aponta, porque Ele é o propósito de toda a palavra do Senhor. Portanto, é para Ele que devemos olhar. Nós somos tão facilmente levados a desviar os olhos. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. Nos distraímos, como disse Eclesiastes, com o vento e as nuvens. Quando devemos olhar para um só. Para aquele que nos criou, para aquele que nos sustenta, para aquele que nos salvou, para aquele que prometeu a eternidade, àquele a qual pertence todas as coisas. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nas suas preocupações, nos seus anseios, nas suas necessidades, nas suas tristezas, nas suas alegrias, em tudo que diz respeito à sua vida, tudo que nós precisamos é de Cristo. Isso não significa que não comamos, não bebamos, não usufruamos de outras coisas, que não tenhamos um mundo ao nosso redor, mas significa que tudo depende dEle. E que tudo existe para a glória dEle. E que, portanto, tudo que nós precisamos é dEle. Nós não precisamos do que vem dEle apenas, mas precisamos muito mais dEle. De forma que o propósito da pregação, por ser o propósito da Escritura, não é conduzir você para as coisas que Ele tem para nos dar. O propósito é fazer você ir ao próprio Cristo. O propósito não é ser abençoado pelo que Ele pode fazer por você. O propósito é fazer você andar com Ele. Porque tudo que nós precisamos é dEle. E assim, é para Ele que queremos conduzir você. Nós vamos começar hoje a exposição da Epístola aos Hebreus. Não sabemos seu autor, mas vamos ouvir o que Deus tem a nos falar por meio desta carta. Portanto, abramos a palavra do Senhor. Capítulo 1. E acompanhem a leitura de todo este capítulo da Epístola aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto? Os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Senhor Deus amado, obrigado. Obrigado pela tua palavra, porque ela é o teu poder para a salvação. Obrigado, Senhor, por tua graça, que superabunda sobre nossas fraquezas, e por tua misericórdia, as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Fala conosco, Senhor, porque assim nós desfrutamos de tudo o que o Senhor tem para nós. E nas tuas palavras somos edificados, confortados, fortalecidos e exortados, para que a nossa vida em Cristo possa abundar e o teu nome ser exaltado naqueles que vivem para ti. Que o Senhor receba a nossa oração e assim abençoe-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós falamos, não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Nós não pretendemos tentar fazer qualquer tipo de defesa a possibilidades. Há algumas possibilidades. Essas se encontram em Paulo, Apolo, até Lucas é mencionado, Barnabé. Bom, esses são alguns nomes cogitados para esta carta. Com certeza o que nós podemos dizer, Deus está falando por meio dela. De forma que nós nos achegamos a Cristo Jesus, conhecendo sua supremacia pelas palavras de uma carta que ninguém sabe quem escreveu. O que já é para nós uma aplicação, porque vemos na omissão do nome que a palavra de Deus é mais importante do que o seu autor humano. Observe que se houvesse qualquer interesse do autor humano de engrandecer a si mesmo, ele teria colocado o seu nome em letras garrafais. Mas seja qual for a razão para não colocar o seu nome, ele não estava preocupado com a sua fama. O seu propósito é transmitir a palavra do Senhor, é anunciar o evangelho da graça de Deus, de forma que o nome do Senhor fosse glorificado naqueles que se achegam
a Cristo Jesus. Pois bem, vamos então para esta epístola, que tem como um tema evidente a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo sobre tudo, sobre todo o Antigo Testamento. Como nós vamos ver em cada capítulo de Hebreus, ele mostrando a superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis e até sobre os sacrifícios, porque Cristo Jesus é o perfeito sacrifício que satisfaz a Deus, a justiça de Deus, para uma perfeita redenção, uma redenção eficaz e suficiente para toda a eternidade. Pois bem, vejamos a supremacia daquele que nos basta, que Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. É interessante ver que, ao apresentar Cristo como um superior, o autor aos Hebreus está fazendo uma comparação entre as sombras ou figuras do Antigo Testamento e a realidade que é Cristo. Portanto, nós veremos que todo o propósito das sombras ou figuras do Antigo Testamento era apontar para Jesus. Cada personagem que foi uma figura de Cristo, cada momento que representou a obra de Cristo, e cada objeto que apontou para a redenção, o sacrifício de Cristo, tudo apontava para Ele. Portanto, tendo chegado Cristo, Ele nos basta. E não precisamos mais das sombras, porque elas tinham um propósito e cumpriram cabalmente. Apontar para aquele que é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador do seu povo. Então, o autor aos Hebreus começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele está dizendo, Deus falou muitas vezes e usou como instrumento para falar os profetas. Foi assim que Deus falou no Antigo Testamento. Foi assim que Deus trouxe a sua palavra. Isso já mostra para nós a forma como o autor aos Hebreus olha para a escritura do Antigo Testamento e como nós devemos olhar, como palavra de Deus, como Deus falando por meio de seus profetas. De forma que nós devemos ouvir a sua voz, porque mesmo que homens sejam instrumentos para escrever a palavra do Senhor, foi Deus quem falou. Isso não é difícil de entender quando nós pensamos em uma pessoa ditando para outra, por exemplo. Mesmo que você escreva as minhas palavras, mesmo que você copie as minhas palavras, a autoria primária sou eu e não você. É fato que Deus não escreveu ou disse as palavras do Antigo Testamento exatamente assim, porque nem sempre Deus foi falando para o profeta repetir. Todavia, isso nos leva a entender que os autores do Antigo Testamento foram instrumentos para falar exatamente a vontade de Deus. Como nos diz o autor, Deus falou no passado, Deus falou. Não foram os profetas apenas, Deus falou. E, portanto, quando você abre a palavra, você está ouvindo Deus falar. Você já pensou nisso quando você se achega à Escritura? Quando você se aproxima da Bíblia, você já pensou, Deus está falando por meio da Escritura. Deus está falando comigo. Você já pensou nisso? Pois bem, pense. Para que você, inclusive, tenha um maior amor, respeito, interesse, prazer em ler a palavra de Deus. Deus está falando por meio dela, o próprio Deus. Só que começa aqui apresenta-se a primeira supremacia de Cristo. No Antigo Testamento, Deus falou, e falou por meio de homens pecadores, mostrando inclusive que Deus é poderoso para preservar a sua vontade a despeito do homem pecador. Só que agora, versículo de número 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas.
nesses últimos dias, é uma referência aos dias do Novo Testamento. E o autor aos Hebreus diz: Deus falou pelo seu Filho. Não profetas, homens pecadores, o Filho de Deus, Deus de Deus, santo, justo e fiel, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, foi Ele quem falou. Jesus contou algumas parábolas para falar sobre a vinda dele, do Filho de Deus, e a rejeição que ele sofreu da parte dos homens de sua geração. Ele diz que um senhor envia homens, servos seus, para recolher, receber os frutos da terra. E esses homens são perseguidos e são mortos. Mas, ao final de um tempo, ele decide mandar o seu próprio filho, para ver se eles o respeitariam. Pois bem, ele estava se referindo à vinda do Filho de Deus, que é Cristo, para quem o autor aos Hebreus também se dirige. Deus falou conosco no Novo Testamento, pelo próprio Filho dele. Pois bem, o Novo Testamento, então, é superior em glória, porque agora é o próprio Filho falando. Por meio dele, Deus fala conosco. Não é apenas o Evangelho ou algumas palavras do Novo Testamento, é o próprio Novo Testamento. E você quer ver uma confirmação disso? Quando nós vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, que provavelmente, sim, foi o último a ser escrito também, nós encontramos no capítulo 1, quando o apóstolo João vai receber a visão de Apocalipse, ele diz que alguém falou com ele, versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse. E ele diz então: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés. Ele tem a visão de Cristo, aquele que tem nas suas mãos a igreja. Cristo Jesus é quem revela o Apocalipse. Então observe que todo o Novo Testamento pode ser considerado como palavra de Jesus. Vamos ver alguns textos para nós termos uma noção melhor. Gálatas, capítulo de número 1, Paulo nos conta o seu chamado, como Deus o chamara para o apostolado. E no versículo 15, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Deus me chamou para pregar Cristo. Mas eu quero dizer a vocês que assim como os demais apóstolos andaram com Jesus e ouviram a palavra diretamente de Jesus, o conteúdo de sua pregação é a própria palavra de Cristo, porque eles andaram com Cristo durante aqueles anos. Paulo diz: eu também estou trazendo a palavra diretamente de Cristo. Não foram os apóstolos que me ensinaram o Evangelho. Eu não fui ver os apóstolos para que eles me ensinassem a palavra. Não. Eu fui para o Monte Sinai, o local mais provável da Arábia, onde Paulo esteve durante algum tempo, um tempo inicial do seu chamado, para receber as revelações de Jesus Cristo. Então, Paulo diz: eu recebi do Senhor Jesus, a mensagem foi direta dele.
Sim, o Senhor Jesus é quem revela para Paulo tudo aquilo que Paulo quer falar ou tem a falar para nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e assim ele segue revelando sobre a ceia. Quando ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, Jesus Cristo revelou diretamente para mim como foi a ceia, como ele ensinou, ordenou aos seus discípulos para que se celebrasse a ceia. Ou seja, Paulo não foi instruído pelos demais apóstolos. Paulo não aprendeu dos colegas de ministério. Paulo recebeu a palavra diretamente de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está falando dele mesmo, das revelações que Deus dera a ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E foi lá que ele ouviu o evangelho da graça do Senhor. E foi por isso, inclusive, por causa da grandeza das revelações, que Deus então providenciou para Paulo uma maneira de não deixar ele se exaltar, ele se engrandecer. Paulo recebeu a palavra diretamente de Cristo. Então, mais uma vez, confirmamos que o Evangelho, todo o Novo Testamento, é uma palavra do próprio Filho de Deus. Portanto, superior. É fato que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a revelação de Deus. Mas, enquanto no Antigo Testamento Deus usou profetas, homens pecadores, no Novo Testamento foi o próprio Filho de Deus quem falou conosco. É como se nós disséssemos, no Antigo Testamento Deus usou mediadores, no Novo Testamento ele falou diretamente com a gente. Então há uma superioridade entre a palavra do Novo em relação ao Antigo. Aí a gente pode dizer, Deus mandou seu próprio Filho também para falar conosco. Não ouviríamos o que ele tem a dizer? Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? Deus mandou seu Filho para falar conosco. Você tem ouvido o que ele nos disse? Você tem ouvido? Puxa, tanto trabalho, tanta dedicação para revelar a nós a sua vontade, você não tem um tempinho para ouvir? Sabe aquele momento em que você está falando e querendo que alguém escute, e a pessoa não escuta muito bem o que você está falando? E normalmente você chama atenção, olha, estou falando, você está ouvindo? Isso é comum acontecer conosco quando nós desviamos a atenção por alguma razão. É ruim, não é verdade? Agora pense que Deus, por aproximadamente 1500 anos, pensando na escrita da palavra do Senhor, Deus falou conosco, nos revelou a sua vontade, e no final, coroou a sua palavra, por meio da revelação direta de Jesus, do seu Filho. Você não tem um tempinho para ouvir o que Deus tem a dizer? Você não tem um tempinho para ouvir Deus falando por meio da sua palavra? Você sabe muito bem o que é não ser ouvido. Então, ouça o que Deus tem a falar. Pare um pouquinho para ouvir Deus falando. Todavia, ainda que Ele esteja falando conosco por meio da Escritura, é interessante considerar que o autor usa o tempo passado, que em grego é chamado de aoristo, que é um tempo verbal considerado como um tempo histórico, ou seja, usado
para contar fatos históricos do passado. Ele diz que ele falou, e não que ele está falando. Não porque a Escritura não esteja falando conosco, mas para mostrar que aquilo que Cristo falou está falado. Ou seja, podemos dizer que a ênfase está numa palavra revelada de forma objetiva e entregue para nós. Ele deu a palavra. Não uma coisa em aberto, uma coisa que está incompleta, mas algo que Deus nos deu, para se referir a uma palavra que deve ser recebida como uma palavra dada às nossas mãos de uma forma muito objetiva. Ou seja, é como se nós disséssemos: Deus escreveu um livro e deu em nossas mãos, para que nós leiamos, ouçamos e tratemos como uma palavra completa de Deus. É claro que você pode questionar, mas o autor aos Hebreus ainda está escrevendo e outros livros ainda surgiriam, mas o caráter de uma palavra revelada e dada para nós permanece. Ele está dizendo que aquilo que o Senhor deu é a palavra de Deus para nós. E esta é que é a palavra. E não qualquer que venha pela frente. O que qualquer um falar pela frente, esta é a palavra. Então ouça o que Deus tem a falar, escute. Tantas vezes você está com dúvida e fica procurando alguém para ajudar você, porque você não ouve Deus falar. Está aqui na sua frente a palavra do Senhor. Tantas vezes você está sem saber qual atitude tomar, que escolha fazer. Então, ouça Deus falar. A palavra dele está em suas mãos. Ouça Deus falar. Naquele momento de medo, em que você precisa ser confortado, naquele momento de tristeza, em que você precisa de ser consolado, naquele momento em que você precisa de uma direção, ouça Deus falar. Você tem diante de você a palavra, por que então não abre? Deus escreveu um livro para nós lermos, então por que você não abre? Será possível que não consigamos mais ouvir por meio de livros? Passamos por tantos materiais que foram usados como instrumentos para nós nos comunicarmos. Hoje falamos até vendo, as videoconferências, as lives, nós nos comunicamos de uma forma extraordinária. Todavia, nenhum desses meios encerrou o antigo meio de Deus falar conosco, a palavra escrita. Obrigado. Porque ainda que ela esteja no seu celular, ela está escrita. É esta palavra escrita que você deve ouvir. E ainda que alguém leia, estará lendo a palavra escrita. É essa palavra que você deve ouvir. Você tem nas suas mãos, está acessível. Você pode orar ao Senhor: ó Deus, dá-me entendimento para ouvir a palavra que o teu filho falou. O Senhor não só usou profetas para falar conosco, o Senhor mandou o teu filho para nos falar tudo o que o Senhor queria que nós ouvíssemos. Então, Senhor, fala conosco. Sim, Senhor, fala. Ajude-me a entender, ajude-me a discernir, ajude-me a aplicar a própria vida. Fala conosco. Mas não deixe de abrir a palavra, não deixe. Não deixe de recorrer a ela, não deixe de ouvir o que ela tem a nos dizer, não deixe. É a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem a dizer. Porque Deus não só falou pelos profetas, Deus falou pelo seu próprio Filho. Tenha um pouco de consideração ao que Deus fala, porque Deus nos falou para que nós pudéssemos nos achegar a Ele mesmo. Ouça o que Deus tem a falar. Veja que
ele mostra a superioridade de Cristo sobre os profetas. Deus falou muitas vezes por profetas. Veremos mais abaixo, ele falando inclusive que Deus usou anjos para fazer a sua vontade também. Mas quando ele fala de Cristo, no versículo 2 ele diz: Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A nenhum dos profetas Deus fez isso. Moisés foi um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. Todavia, não foi constituído como herdeiro de todas as coisas que Deus criou. Assim também podemos nos referir a Davi, um grande homem do Senhor que reinou inclusive sobre Israel, mas ele não foi constituído como herdeiro de todas as coisas que Deus criou. Podemos mencionar ainda uma série de homens que foram instrumentos de Deus para inclusive manifestar o seu poder, como Moisés, Elias, Eliseu e outros dos profetas, mas a nenhum deles Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. Portanto, o autor aos Hebreus quer fazer você pensar a superioridade de Cristo sobre todos os profetas do Antigo Testamento. Cristo é superior. Portanto, eu pergunto, se você ouve os profetas por terem falado da parte de Deus, quanto mais não deveria ouvir o Filho de Deus, que é o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual Deus fez o universo. Percebem? Você escuta seu pai e sua mãe quando fala? Você escuta seu marido ou sua mulher quando fala? Você escuta seus filhos quando falam? Você escuta um professor, um amigo, qualquer que seja a pessoa quando fala? Porque você acha que o que ela fala é interessante, ou tem valor, ou que tem algo para ensinar, que é algo bom. Você escuta quando eles falam? Deus agora nos chama a escutar o seu Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Aquele que herdou toda a criação, escute-o o que ele tem para falar. Cale-se diante dele toda a terra, escute o que Deus tem para falar por meio do seu Filho. Escute. Você já observou que se escutasse as muitas palavras de vida que Cristo nos dá, poderia ter evitado tantos problemas na sua vida? Poderia ter evitado tantas más escolhas na sua vida? Poderia ter ido por um caminho muito melhor? No Salmo 2, um salmo que fala exatamente do reinado do Filho de Deus, exatamente citado pelo autor aos Hebreus, que nos fala sobre o Filho de Deus como herdeiro de tudo. Neste salmo, o salmista nos diz: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira.
Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Escutem o que ele tem a dizer. Ó reis, ó juízes, ó homens, escutem o que ele tem a dizer. Porque é por meio da palavra dele que vocês terão vida. Imagine um rei falando para o seu povo. E suas palavras são palavras de vida, mas também palavras de juízo. Imagine se esse povo não der bola. A qualquer momento será surpreendido por não ter dado valor à palavra do rei. E então terminam caindo na palavra de juízo que fora pronunciado. Terminarão sofrendo aquilo que fora advertido, mas não deram valor. O Senhor diz: escutem. Se você escutasse o que Deus tem a falar, quantas vezes não estaria caminhando por um caminho que é bom? Escute. Quem fala é o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, aquele que é o Senhor de todas as coisas e o Criador de todas elas. Então escuta o que ele tem a dizer. Valoriza o que Jesus fala. Então, abre a palavra do Senhor todos os dias. Então, ouça o que Deus tem a falar. Escute. Senhor, fala, para que eu seja conduzido pelo teu caminho. Senhor, fala, para que eu não seja como os tolos que seguem seu próprio coração. Senhor, fala, para que eu saiba discernir entre o que é certo e o errado e faça boas escolhas. Senhor, fala, para que eu possa viver de uma forma que agrade o Senhor. Senhor, fala, para que então eu seja abençoado por aquele que é o herdeiro de tudo e que, portanto, tem tudo e todos em suas mãos. Senhor, fala. Ouça o que Deus tem a falar. Abra a palavra de Deus todos os dias. Ouça, nem que seja um pouco, mas ouça. Ouça o Senhor falando, porque é por graça que Ele fala conosco. Ouça. Mas como nós falamos, o autor aos Hebreus quer nos conduzir para ver a superioridade de Cristo. E aí vem um ponto importante. Por que o autor aos Hebreus está tão interessado em falar para nós, em nos mostrar a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos, considerando o Antigo Testamento e tudo que fora manifestado por Deus lá? Por que ele está tão interessado em mostrar que Cristo é superior a todos os profetas, a todos os sacerdotes, a todos os reis e aos sacrifícios? Por quê? Porque várias pessoas que se diziam cristãs haviam apostatado da fé. Esse é o problema que gerou esta carta. Várias pessoas que se diziam cristãs negaram a fé, apostataram. Por isso que aparecem aquelas palavras de Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, veja, apostataram. Não é desanimaram momentaneamente, estão com algum problema e naquele dia não foram para a igreja, não, é apostataram, deixaram, abandonaram, voltaram atrás, foram embora. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, eles negaram a Cristo. Portanto, não dá para trazê-los de volta. Cristo vai morrer de novo por eles.
Eles negaram o Senhor e Salvador. Portanto, não tem mais volta para eles. Essa é a preocupação do autor aos Hebreus. Esse é o problema, e um sério problema. E o que tem a ver a supremacia de Cristo com respeito àqueles que estavam abandonando a fé, apostatando, negando a Cristo Jesus? O que tem a ver é que aqueles que estão fazendo isso são judeus. E aqueles que estão fazendo isso estão voltando para o judaísmo. E aqueles que estão fazendo isso estão deixando o cristianismo para voltarem ao sacerdócio, ao ministério levítico, que estão voltando para as práticas culticas judaicas, os rituais, sacrificando animais e voltando a praticar tudo aquilo que diz respeito aos ritos do Antigo Testamento. Eles estão negando aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e voltando para um cordeiro animal, um cordeiro que é um bicho, que era uma figura do verdadeiro cordeiro, que é Cristo Jesus. É por isso que o autor aos Hebreus quer nos mostrar que Cristo é superior a tudo no Antigo Testamento. E, portanto, não deveríamos jamais voltar para as coisas rudimentares, para as figuras do Antigo Testamento, para as sombras, para os velhos ritos, quando o que Cristo trouxe para nós é muito superior, muito superior. Isso tem acontecido em nossos dias, eu não sei se você sabe, se você percebeu, mas temos visto que um certo movimento judaico ou judaizante que anda pelo Brasil também tem conseguido crescer no número de adeptos. Inclusive, infelizmente, conheço algumas pessoas que terminaram abandonando o cristianismo para voltar a um judaísmo. Ou seja, negando a supremacia de Cristo e toda a sua revelação do Novo Testamento, para voltar a práticas velhas, antigas, que foram cumpridas em Cristo, que apontavam para Cristo. Isso se chama apostasia. É a negação do Filho de Deus. E também devemos ter cuidado com isto, para não deixar que iludam e enganem as pessoas. E esta carta tem essa preocupação. Não se deixe enganar pela aparente beleza de ritos e cerimônias daqueles que são judaizantes, pois aquele que veio, Cristo Jesus, é superior a tudo aquilo que Deus nos ordenou no passado, no Antigo Testamento. Nós estamos falando do próprio Filho de Deus. E ele diz algumas características acerca de Cristo, algumas coisas que falam a respeito dele. Primeiro, ele é o herdeiro de todas as coisas. Cristo, que é o Filho de Deus, é o herdeiro de todas as coisas. É claro que a primeira característica é que ele é o próprio Filho de Deus, e não apenas como nós, que somos adotados. Ele é o Filho legítimo, o unigênito de Deus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Sem ele, você não poderia ser chamado de Filho de Deus. Portanto, ele é que tem o status glorioso de legítimo filho. E é esse filho que é o herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro porque tudo foi dado a ele. Sim. Acho que você já pensou alguma vez assim, como eu queria ser rico para ter tudo isso aqui. Crianças dizem assim, como eu queria ter dinheiro para comprar toda essa loja de bombom. Como eu queria ter dinheiro para comprar todos os instrumentos da loja de música. Né? Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Ele recebeu a herança do Pai.
tudo é dele. Tudo é dele. Sabe o que significa? É que se eu estiver nele, eu desfrutarei desta herança. Porque aqueles que estão unidos a Cristo desfrutam das bênçãos alcançadas por Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Somos dele, pertencemos a ele, morremos com ele para ressuscitarmos com ele. Isso significa que herdaremos tudo que Jesus Cristo herdou nele. Desfrutaremos de um novo céu, uma nova terra, de uma nova vida, das bênçãos celestiais que Deus em Cristo disponibiliza. Nós somos herdeiros com Ele de todas as coisas. Você quer mais do que isso? Pense na dimensão do que isso é, para que você alimente o seu coração com esperança verdadeira. Pense na dimensão do que é ser herdeiro com Cristo de tudo que Deus deu ao seu Filho. Minha gente, vale a pena esperar o sofrimento, a angústia, as privações, as lutas, as aflições. Vale a pena ser perseguido, maltratado durante esta vida, quando temos uma certeza: vamos herdar tudo o que Deus prometeu em Cristo Jesus. Vale a pena esperar quando nós sabemos que o que nos aguarda é superior a tudo o que poderíamos ter, a tudo que você gostaria de ter, a tudo que você poderia almejar, a tudo que você poderia conquistar, a tudo que o mundo consegue adquirir. Sim, superior a tudo. Nós somos herdeiros. Um dia andaremos livremente por uma criação restaurada. Um dia serviremos uns aos outros não por dinheiro, mas por prazer. Um dia teremos tudo o que quisermos e for bom ao nosso alcance, porque nada destas coisas serão idolatradas, serão apenas bênçãos. Um dia viveremos em paz, não mais em guerra, em justiça e não mais corrupção. Um dia nos alegraremos na plena liberdade de ir e vir, e ninguém nos incomodará, porque um dia desfrutaremos da herança de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então olhe para Ele. Outra vez eu digo, olhe e ouça o que Ele tem a dizer. Olhe, quem está falando é o herdeiro, e é o herdeiro quem pode dar a nós tudo o que Ele herdou. Então escute o homem, dê valor às suas palavras, porque as suas palavras são palavras que podem lhe dar vida, e vida em abundância, que podem lhe dar tudo aquilo que o Senhor conquistou. Ele, o Filho, é também o herdeiro de tudo. Então espere nele. Naqueles dias em que você está mais ansioso, naqueles dias em que você está preocupado, naqueles dias que você sonha acordado, naqueles dias em que as angústias apertam o coração, naqueles dias em que as perseguições afligem a sua alma, naqueles dias difíceis em que você está estressado, naqueles dias em que você está conturbado, nesses dias maus próprios de um mundo que jaz no maligno e que é atormentador, lembre-se das promessas do Senhor. E então, em vez de fazer qualquer coisa que não deva, como diz Paulo, irai-vos e não pequeis. Acalme o seu coração, fortaleça a sua alma, conforte-se, anime-se, ouvindo o Filho de Deus falar, pois Ele é o herdeiro
de todas as coisas. E dentre suas palavras confortadoras estão as palavras de Paulo em Romanos 8, versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual estará à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é a razão para tudo isso. Então, ouça o Cristo falar. Ouça. Ele é o herdeiro e é Ele quem pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele. Mas o versículo 3 ele fala mais. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Você quer ver Deus? Veja Cristo. Você quer contemplar a glória de Deus? Contemple a glória de Cristo. Você quer contemplar a maravilha, a beleza de Deus? Então olhe para o Senhor Jesus. Ele é a perfeita imagem de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a perfeita imagem do Criador. É Ele. E não só Ele é a perfeita imagem do Criador, mas é o próprio Criador. Não é um reflexo, é a essência. Não é um espelho, como quem reflete uma imagem. Ele é a própria essência, é o próprio Deus Criador. A perfeita imagem do Pai está no Filho. Sim, Cristo Jesus, e mais ninguém. Nenhum profeta, nenhum anjo, nenhum pastor. Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso, quando vamos a Cristo, vamos ao Pai. Porque em Cristo o Pai se manifesta. Em Cristo o Pai é revelado para nós. Você quer ver Deus? Olhe para Cristo. Vá para Cristo. E você verá o Senhor, o Deus, nosso Criador. Observe a supremacia de Cristo sobre qualquer um. Qualquer um. Cristo é superior.
Por que eu iria voltar para rudimentos, para profetas do passado, quando eu tenho um filho de Deus falando comigo? Por que eu iria me encantar com homens e suas ilusões? Por que eu iria me desviar os meus olhos para coisas rudimentares, quando eu tenho o Filho de Deus com toda a sua glória? Portanto, vai para Cristo. É dele que você precisa. É tão terrível ver entidades religiosas de nossos dias trocando a glória de Cristo por coisas tolas, por copos de água milagrosos e outros objetos mais, por prosperidade e outros desejos mais, e até mesmo por diversas manifestações que tinham apenas o propósito, visavam nos conduzir a Jesus. Esse era o propósito. Por que trocar o Rei da Glória, o herdeiro de tudo, o Criador do universo, por coisas de pequeno valor? Você trocaria uma joia de grande valor, incomparável, inigualável, incalculável, por algumas cédulas, por um punhado de dinheiro? Você não trocaria. Porque ainda que aquele punhado de dinheiro, aquelas poucas cédulas, pudessem comprar um carro, até mesmo uma casa, você saberia que aquela joia possuía muito maior valor do que todo esse dinheiro. Ninguém troca algo de tão grande magnitude por coisas de pequeno valor. Ninguém troca. Então, não troquem o Filho de Deus por promessas passageiras, temporárias, rudimentares e tantas delas banais. Não troque. Não importa as promessas que façam, não importa para onde venham querer seduzir vocês, não importa o que venham a oferecer, mesmo que encha seus olhos, não troque, porque nada nem ninguém pode ser comparado à glória, ao resplendor da glória de Cristo Jesus, que é a perfeita imagem de Deus, por meio do qual todas as coisas foram criadas, e não só criadas, ele diz, e sustentadas também. Por causa dele somos sustentados. Por causa dele o mundo ainda permanece. E no dia que ele desejar, já não mais existirá. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A vida é um dom do Senhor. E tudo o que existe é mantido e sustentado pelo Criador. Trocar aquele que tudo fez por coisas que foram feitas por ele, nunca troque, porque ainda que a sua vida esteja em jogo, a sua vida é muito menor, de menor valor do que aquele que a deu, aquele que criou você. Nunca troque, mesmo que seja a sua vida, nunca troque o Senhor por ela ou por qualquer coisa que seja. Ele é o Deus glorioso. Não faz sentido voltar para trás. Não faz. Não faz sentido pessoas começarem a trabalhar e trocarem uma vida de adoração, uma vida andando com Deus por causa de dinheiro. Como tantas vezes vi pessoas fazerem isso. Deixarem de viver com o Senhor porque o trabalho já não permite, não dá mais tempo. Não troque as promessas, as vantagens. Ouvi certa vez, há um tempo atrás, de um pastor que, seduzido por um sheik que queria casar com sua filha, ele abandonou o cristianismo para se tornar muçulmano.
Um pastor conhecido que trocou Cristo Jesus por um punhado de dinheiro, que trocou Cristo Jesus por promessas de riquezas que foram feitas para ele. Que absurdo! Quanto vale Cristo? Me diga. Quanto vale Cristo? Qual o valor você daria a Cristo? Quanto Satanás precisa oferecer para você trocar Cristo por outras coisas, quaisquer que sejam? Quanto Satanás precisa oferecer a você? Me diga. Quanto Cristo vale? Nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as riquezas deste mundo podem substituir ou comprar o nosso Senhor, porque tudo pertence a Ele. Ele é o Criador. Não há preço que possa ser dado ao Deus da glória. É Ele quem dá valor a todas as coisas. Ele não pode ser mensurado. Não há como dar a Ele qualquer quantia, qualquer valor estipulado. Então, nunca troque o Deus da glória, o Cristo Senhor, por qualquer que seja a oferta. Nunca. Mesmo que a sua vida esteja em jogo, porque nada mesmo pode comprar o nosso Senhor, nem mesmo o que Ele tem para nos dar. Cristo é superior a tudo e todos. E o versículo 4 diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E então, a partir do versículo 4, ele começa a falar comparando o Cristo Jesus com os anjos. Se alguém em algum momento disse: mas os anjos são superiores a Cristo. Mas por que os anjos seriam superiores? Porque os anjos não têm corpo e Cristo tem um corpo. E tudo que tem um corpo é inferior, por causa que é no corpo que o pecado é carregado. Essa filosofia se tornou muito conhecida, de tal modo que nós vamos ver essa ideia sendo difundida principalmente por gnósticos, que faziam um dualismo, ou seja, em que tudo aquilo que possui carne deveria ser algo necessariamente ruim, esquecendo que Deus criou todas as coisas, e disse depois que criou todas as coisas, como Ele nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. De forma que não é a matéria quem traz o pecado, é o pecado quem corrompe a matéria. Cristo é superior aos anjos. E para provar isso, o autor aos Hebreus vai citar uma série de versículos. A partir do versículo 5 você encontra as citações, principalmente dos Salmos. Versículo 5 ele cita o Salmo 2, versículo 7. 2 Samuel 7,14. 1 Crônicas 17,13. Versículo 6, Deuteronômios 32, 43. Versículo 7, Salmo 104,4. Versículo 8 e 9, Salmo 45, versículos 6 e 7. Versículo 10 a 12, Salmo 102, versículo 25 a 27. Versículo 13, Salmo 110, versículo 1. Ele está fazendo citação de textos do Antigo Testamento, porque inclusive eram esses os textos que os judaizantes, ou aqueles que estavam apostatando, aqueles que estavam seduzindo os demais para que também apostatassem, usavam, eram textos do Antigo Testamento. Então o autor mostra pelo próprio Antigo Testamento a superioridade de Cristo, através de textos que se referem a Jesus, como profecias, promessas sobre o Messias. E em todos os textos que falam sobre anjos e sobre Cristo, Cristo é superior, porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus.
porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de tudo, porque Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é superior a todos, e ninguém como Ele se assentou à direita da majestade de Deus. Ninguém foi chamado de Filho de Deus, Deus de Deus, como Ele, e só Ele foi. Cristo é superior. Então, olhe para Cristo. Pare de olhar para outras coisas. As pessoas se encantam com tanta facilidade, e milagres, promessas e uma série de outras coisas aparecem, e pessoas extraordinárias, e pessoas que fazem coisas fantásticas, e uma série de outras promessas, e objetos milagrosos, e outras coisas mais, e tudo isso atrai os olhos das pessoas, quando Cristo Jesus, aquele que é superior a tudo, basta. Basta Cristo para que tenhamos vida e vida eterna, vida abundante com Ele. Você precisa de algo? Fale com Ele. Apenas fale com Ele. Você precisa ser consolado, confortado, fortalecido? Ouça o que Ele tem a falar. Apenas ouça. E então, nesse relacionamento verdadeiro, nesse relacionamento como Deus nos ensina, vai fortalecer a tua vida, confortar o teu coração e conduzir você pelo caminho em que deve andar. Você só precisa de Jesus. É Jesus que é a razão de tudo. Tudo que você precisa é de Jesus. Então vá para Ele. Assim, você poderá se alegrar nele e então glorificar o Filho de Deus por meio de uma relação contínua aos pés do Senhor. Vá para Jesus, porque aqueles que desviam seus olhos para outras promessas, aqueles que desviam seus olhos para outras pessoas, eles desviam os olhos do próprio Criador. E então trocam a glória de Deus por coisas de pouco ou nenhum valor. Não faça isso. Vá para casa conversando com Deus. Vá para casa pensando em como ouvir diariamente ao Senhor, em como dedicar tempo para ouvir Deus falando por sua palavra. Vá para casa conversando sobre as maravilhas que Deus nos prometeu. E então você verá como Deus tanto estará ouvindo você, quanto falando ao seu coração. E isto bastará, porque todas as coisas que você precisa, você encontrará no próprio Deus, em Cristo Jesus.